Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula aqui do Esquenta da semana Quilting Fácil Iniciantes. Essa semana é uma sequência de aulas que eu estou fazendo para te conscientizar de que existe um método fácil de fazer o quilting, um método de straight quilting desenvolvido por mim para facilitar uma dificuldade que eu tinha devido à minha deficiência. Já tem ajudado centenas de milhares de mulheres a conseguirem realizar o sonho de fazer um quilting bonito, um quilting elaborado, cheio de detalhes, mas de forma bem simples. Na aula passada, a gente iniciou essa peça e hoje nós vamos continuar com esta peça. Nós vamos dar continuidade nessa peça. Amanhã a gente vai finalizar esta peça. São etapas porque eu sei que você tem que ir aos pouquinhos construindo essa nova realidade na sua vida. Primeiro, de organizar a sua rotina para você conseguir fazer uma aula, conseguir iniciar e finalizar aquela aula. Segundo, uma rotina para você entender que quilting sim é fácil e é possível para qualquer pessoa e que você não precisa de uma máquina especial, que com qualquer máquina de costura você consegue fazer quilting, contanto que você esteja utilizando a minha técnica, o meu método, porque o meu método é o único método de quilting que usa a máquina de costura para fazer o quilting costurando, e é por isso que quiltar comigo é tão simples, tão fácil quanto costurar. A gente usa a nossa máquina de costura e o pé de costura reta, e toda vez que eu falo isso, as pessoas me perguntam: então só dá para fazer costura reta? Vou mostrar uma peça que eu fiz, que eu ia mostrar só depois, mas vou mostrar agora, que eu fiz para uma exposição aqui em Curitiba. Deixa eu ver se ela está certa. Calma lá, deixa eu levantar para você ver. Senão eu esbarro no microfone aqui, daí você não escuta nada. Olha essa peça, que charme, que linda. Olha o detalhe dessa peça. Talvez você não esteja vendo detalhes, mas ela é toda quiltada. Eu vou mostrar o avesso dessa peça para você conseguir ver os detalhes mais detalhados, detalhes detalhados. Tudo isso que você está vendo aqui são as costuras. Olha, o passarinho é todo quiltado, tem toda a árvore, as folhas da árvore quiltadas. Aqui na parte de baixo, olhe só o detalhe, cheio de flores. Cada flor tem um detalhe diferente. Você está vendo que não existe uma única costura reta nesse quilting? Feito dos dois lados, fica perfeito e não tem costura reta, gente. Então, quando as pessoas falam: mas o quilting que a Bia ensina é com o pé de máquina de costura reta, então é matelassé, e isso eu já sei fazer. Parece matelassé isso daqui para você? Não, né? E olha, antes que você esteja e comece a escrever aí no chat dizendo: ai, Bia, mas isso daí é muito difícil. Primeiro, eu não quero fazer peças tão grandes. Segundo, nunca vou conseguir fazer isso. Eu mal consigo. Eu tenho que dobrar, a gente sabe que tem muita coisa aqui para mostrar para vocês. E eu não quero deixar tudo bagunçado aqui. Tem muita gente que me escreve quando eu mostro as minhas peças dizendo assim: Bia, você consegue fazer isso porque você nasceu com o dom, porque você tem o dom de desenhar, você tem o dom de costurar. Não tenho, gente. Eu treinei desenho, eu treinei costura, eu treinei tudo na vida. Caso você não saiba, eu nasci destra e nasci sem a mão direita, ou com uma mão diferente, que não dá para fazer nada, né? Eu tive que aprender a escrever com a esquerda. Eu tive que aprender a pegar as coisas com a esquerda. Eu tive que aprender a usar a tesoura com a esquerda. Eu tive que aprender a costurar usando, fazendo pontos invisíveis com a minha mão esquerda, sendo uma pessoa destra. Então, tem desculpa, né? Se eu consigo, você consegue também, basta ter um método. E eu aprendi na minha vida de professora de quilting, que não é dom. Quilting não é dom, patchwork não é dom, costura criativa não é dom. Também não é anos de treino, anos de experiência, porque você pode ficar anos com uma professora de quilting livre e não conseguir quiltar uma peça sequer. Já vi isso acontecer muito, muito. Porque vocês não pensem que as alunas das outras professoras não se tornam minhas alunas depois. Elas compram cursos caros,
compram réguas, compram acessórios, compram luvas, compram pistola de alinhavo, compram 1000 coisas e não conseguem quiltar. Daí elas vêm me procurar. E daí comigo elas conseguem. Então, não é dom, não é anos de experiência, não é treino, é técnica, é método. Se você já tentou quiltar antes e até hoje não conseguiu um resultado como esse do meu passarinho ou como este daqui, olha que lindo esse quilting. Eu sempre mostro essa peça e sempre quando eu chego nessa parte aqui ela tá manchadinha, ó. Porque é uma peça minha de uso diário. Eu uso essa peça, eu lavo essa peça. Aqui tá manchadinho também, ó. Eu uso essa peça já faz tempo e volta e meia filho usa, derruba coisa em cima, fica lá na minha mesa, então já tem manchinhas do uso, né. Mas você consegue imaginar uma peça como essa, com um acabamento de um quilting como esse, sendo feito por você, aí na sua máquina de costura? Se você não consegue, é porque até hoje você não aprendeu o método fácil, o método simples, o método que qualquer pessoa consegue. E é isso que eu quero te mostrar e quero já te avisar que na sexta-feira nós vamos abrir as inscrições para o meu curso Quilting Fácil Iniciante, que é específico para você que está iniciando no quilting, ou que já tentou quilting de outras maneiras, mas ainda não conseguiu. Está iniciando, vamos mudar a fala? Está iniciando no meu quilting, porque o meu quilting é algo novo, é algo diferente, é algo que eu criei, eu desenvolvi e eu batizei de straight quilting. Na época eu morava nos Estados Unidos, já contei, não sei se você é novata por aqui, mas já contei isso antes. Quando eu batizei e registrei a técnica como straight quilting, eu morava nos Estados Unidos, por isso que o nome foi em inglês. Mas straight quilting nada mais é do que quilting fácil. É quilting fácil. E eu tenho turmas de iniciante e tenho turmas mais elaboradas. E eu sei que muitas de vocês já participaram de semanas do quilting fácil e acharam que não iam dar conta. Acharam que o quilting fácil, o curso completo para vocês era algo muito elaborado, era muito complexo, vocês estavam iniciando na costura. E por isso que eu decidi abrir a turma de quilting fácil iniciante. Faz tempo que eu não abro essa turma. Acho que faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu não abro a turma Quilting Fácil Iniciante. Estava só focada no completo, ensinando já técnicas mais elaboradas para pessoas que já me acompanhavam há mais tempo, mas eu comecei a ouvir vocês, né? Eu sei que tem muitas de vocês que estão iniciando na costura. Não é nem iniciando no quilting, é iniciando na costura e querem dar este próximo passo, querem colocar um tchan a mais aí na peça de vocês, querem colocar um diferencial, já perceberam que esse diferencial pode ser o quilting, sim, mesmo para peças de costura criativa. Ó, isso aqui é um estojo meu também, usado, eu prendo no meu fichário, por isso que tem essa abinha aqui. E aqui, ó, tem um bordado rústico feito com a técnica de straight quilting. Ou seja, em vez de eu fazer a aplicação com a técnica tradicional, exatamente igual eu fiz no passarinho, eu fiz aqui, ó. Então a gente vai aplicando, eu vou ensinando as minhas alunas a colocarem o quilting em todas as peças, porque tem um diferencial, né? Uma peça com um detalhe diferente, com um charme diferente, já é toda diferente, né? E olha só, usando retalhos, né? Aqui eu peguei, quando eu fiz, todo mundo que me acompanha sabe que eu amo verde, por isso quase todas as peças que são feitas para mim têm tons de verde, às vezes é um verde mais vivo, às vezes é um verde mais, que nem esse aqui, um verde mais fechado, mas as minhas peças têm muito verde. E eu tinha vários retalhinhos deste verdinho aqui, porque eu fiz, o que eu fiz com ele? Eu tinha no meu ateliê antigo, antes da pandemia, eu tinha várias peças de cartonagem neste tecidinho aqui, que foi uma amiga minha que fez. E eu queria que combinasse, então eu fiz um organizador que está ali, não vou pegar agora porque ele está ali longinho de mim, e fiz também esse fichário com esses retalhinhos. Depois que a gente voltar da aula, eu trago o organizador aqui para perto e eu mostro para vocês também. Mas eu fiz esse fichário para mim aqui com retalhos, e eu tinha poucos retalhos, então eu fui aproveitando. Mas cada detalhe foi pensado. Ó, a fitinha que eu coloquei aqui no puxador do zíper,
a minha etiqueta, o zíper que eu usei, a cianinha que eu usei, cada detalhe foi pensado e foi feito com retalhos específicos. Por isso que eu falo que o retalho, ele é algo precioso e vocês que me acompanham sabem que eu guardo até os retalhos minúsculos. Minúsculos, eu não vou abrir agora para não fazer sujeira aqui, mas isso daqui é o que eu uso para fazer a técnica confete de tecidos, que são técnicas que eu desenvolvi de uma maneira diferente do que todo mundo ensina para poder aplicar no dia a dia. Também sabe quando a gente refila um trabalho e vai sobrando aquelas tirinhas que todo mundo joga fora? Aqui eu criei a técnica espaguete de tecido. Aqui, se eu chegar mais perto, você vai ver que são tirinhas de tecido que eu fiz ali para fazer tanto a rosa quanto a base do meu gramadinho aqui, ó. Depois eu prendi tudo com quilting. Essas graminhas aqui são todas feitas em quilting e daí eu dei a estrutura para a peça inteira com quilting, mas são feitos com retalhos de tecido que a maioria das pessoas joga no lixo. Quer ver outra coisa que eu aproveito muito? Eu tenho essa pecinha feita no mesmo tecidinho, no mesmo tecidinho floral aqui, ó. Tenho essa pecinha que fica do lado da minha máquina e eu vou guardando os restinhos de linha. Gente, parece loucura, né? Mas não, isso daqui dá trabalhos artísticos maravilhosos, até porque a gente tem linhas coloridas. Às vezes a bobina embola, às vezes a gente tem que desmanchar um trabalho. Daí eu vou lá, cuidadosamente já vou separando, vou deixando aqui e quando, que é o momento agora, né, porque tá bem cheio, quando tá bem cheio eu vou lá e faço um trabalho só com linhas. Mais ou menos estilo esse, ó, ponho um pedacinho de filó em cima, faço um quilting e vou fazendo quiltings artísticos. Aqui é um outro trabalho, ó, feito com retalhos também, essa técnica se chama landscape, é quando a gente faz um trabalho imitando uma cena de paisagem, pode ser uma paisagem de campo, tem acho que uma outra aqui de... Essa aqui também é um landscape, ó, uma paisagem como se fosse uma casinha, umas arvorezinhas, uns arbustos. Separei só esses dois landscapes aqui, não, tem mais um aqui, ó, tem mais dois aqui, ó. Este daqui, que tem a cena do landscape, também tem pedaços com aplicação, misturo técnicas, esse daqui também, ó, só tecidos, retalhos de tecido aqui são pedacinhos de tecido, pedacinhos de renda, ó, pedacinhos de renda que iriam para o lixo. Sabe quando você faz um trabalho, sobrou um pouquinho, você corta aquele pedacinho e daí você vai jogar no lixo? Não, eu guardo. Claro que guardo organizadamente para aquilo virar um trabalho depois. Essa técnica aqui também, que é uma técnica de paper piecing, que você vai fazendo pedacinho por pedacinho, mas com retalhos, é uma rosa estilizada, claro que existem outros trabalhos que a gente deixa mais realístico, mas esse daqui é uma rosa estilizada. Aqui é um trabalho que a gente chama de crazy, a gente vai juntando pedacinhos de tecido, e conforme a gente vai juntando, a gente vai fazendo blocos, eu posso deixar vários blocos prontos e depois, aqui no caso está feito só em cima da manta, posso colocar uma camada de forro e fazer o quilting e guardar vários blocos prontos assim. Quilting feito, já sanduíche montado e depois montar manta de cama, peseira de cama, trilho de mesa, o que eu quiser com a técnica bloco a bloco. Aqui uma outra técnica que eu gosto muito de fazer com retalhos de tecido que se chama mosaico, porque ela realmente... Ai, deixa eu ver se consigo pegar com a minha mãozinha aqui. Peguei. Ela realmente lembra um mosaico, não lembra? Aqui eu fiz com tecidos que eu tinha um pouco maiores. E por que ela lembra o mosaico? Porque eu intercalei o tecido preto no meio dela para dar a sensação do rejunte. Então são técnicas que a gente vai pegando de outras formas de artesanato e vai trazendo para o patchwork para aproveitar os nossos retalhos. Aqui é um bloquinho, um joguinho, tapetinho de caneca, um joguinho americano minúsculo, não, tapetinho de caneca maior do que tapete de caneca. E eu já mostrei por que eu fiz, porque eu tenho canequinhas exatamente assim, rosa de bolinha branca, verde de bolinha branca, azul de bolinha branca, laranjada de bolinha branca, tenho roxa de bolinha branca. Eu vi essas canecas no mercado para vender e quis comprar, e eu falei, vou fazer tapetinhos de caneca
para ter as canequinhas, pôr a canequinha em um potinho com biscoitinho, quando você quer fazer um lanche rápido, deixar do ladinho na mesinha de cabeceira ou numa mesinha de canto e não estragar a tua mesa. São feitos com quadradinhos de retalhos. Esses retalhos, normalmente, eles saem aqui no caso desta peça em específico, eu cortei o meu tecido para fazer retalhos, porque sim, nós artesãs também fazemos isso, nós compramos o tecido inteiro, picotamos ele para daí costurar de novo. Meu marido sempre falava isso, eu não entendo. Você vai lá, compra um tecido, picota, 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 depois costura, costura, costura. Sim, isso é coisa de gente que gosta de fazer artesanato, né? Aqui neste caso, eu cortei os meus quadradinhos de tecido para fazer essa peça, mas estes quadradinhos a gente pode fazer, sabe com o quê? Com os quadradinhos que a gente retira quando a gente faz uma bolsa, uma necessaire e tem que fazer uma caixinha de leite. Eu falo que a organização é tudo para uma artesã de sucesso. Se a gente fez uma caixinha de leite, sobrou um quadradinho, a gente já refila eles quadradinho e guarda numa caixa onde só tem quadradinhos daquele tamanho. Quando a gente for fazer um trabalho de patchwork ou de costura criativa usando retalhos, a gente vai lá naquela nossa caixinha e vai pegar todos os nossos quadradinhos que são do mesmo tamanho e daí vai poder fazer uma peça diferente. Lembra que eu falei que falei dos retalhos minúsculos e eu uso para fazer essa técnica aqui, ó. Ou eu uso para misturar na técnica landscape e fazer copas de árvore ou um lago todo cheio de confetinho, ou eu uso para criar um tecido novo e a base desse tecido vai ser o que vai se transformar nas minhas peças, capa de agenda, estojo, dá para fazer o que a gente quiser com essas técnicas, só não dá para fazer com esse tipo de técnica que tem mais estrutura, peças para o enxoval de bebê, coisinhas assim, sabe. Dá para fazer para o enxoval de bebê, por exemplo, um estojo, uma maletinha, mas não cobertinha, coisa assim, porque ela não fica uma peça maleável, né. Tem outras pecinhas de retalhos aqui, ó. Essa daqui eu fiz recentemente, vai ser uma capa de caderno, olha como ela vai dar direitinho numa capa de caderno, aproveitando os retalhinhos verdes que eu tinha. Já fiz o quilting nela, uns quiltings bem aleatórios, fiz o crazy quilting, fiz linhas paralelas, fiz um matelassé em ângulo, fui fazendo ali conforme o meu gosto. Esta daqui eu não lembro se eu mostrei ontem, mas essa daqui também é um joguinho de tapetinhos de caneca que eu fiz de retalhinhos de maçã, fiz todos eles iguaizinhos, ó. É um conjuntinho que eu tenho e que eu uso também, usando o algodão cru. E a aplicaçãozinha da maçã poderia ser com uva, com moranguinho, com o que eu quisesse, né. Essa daqui é uma outra técnica que eu amo fazer, porque a gente aproveita as nossas tiras, e aqui neste caso eu usei tiras todas do mesmo tamanho, mas eu também faço essa mesma técnica intercalando tiras finas, tiras mais largas, tiras bem minúsculazinhas, dá para usar todos os nossos retalhos de tiras. A única diferença dessa técnica é como ela é feita frente e verso, essa técnica se chama front reverse, e ela é feita frente e verso simultaneamente, então quando eu estou costurando, eu já estou costurando o verso simultaneamente em cima da manta, e quando eu termino a peça, só preciso fazer o viés para colocar o acabamento nessa peça. Então a única diferença nessa técnica aqui é se eu for usar tiras de tamanhos diferentes, a tira que eu usar na parte de cima tem que ser exatamente do mesmo tamanho, não precisa ser da mesma cor. Aqui no caso eu usei mesmo tamanho e mesma cor, ó. Se eu dobrar assim, ó, exatamente a tira xadrezinha que eu tenho aqui, ó. Exatamente a tira azulzinha que eu tenho aqui. Então eu fiz exatamente simétrico. Um lado é exatamente igual ao outro. A única preocupação que eu preciso nesta técnica é, se eu for usar tiras de tamanhos diferentes, quando eu colocar uma tira aqui na parte de cima, ela tem que ser do mesmo tamanho na parte de baixo. Mas isso é um assunto para outra aula, né? Nossa, esse daqui meu também tá judiadinho, eu uso muito. Já tá até meio desbotado de tanto lavar. Isso daqui também é uma técnica de entrelaçamento, é uma técnica de patchwork onde a gente entrelaça os blocos e a gente foi quiltando bloco a bloco. Essa peça aqui ela foi feita assim, ó, eu fiz 3 blocos. Deixa eu tentar mostrar para vocês. 3 blocos, ó, um bloco, outro bloco e o terceiro bloco.
quiltei os 3 blocos simultaneamente, quiltei um, quiltei outro, e depois eu emendei com a técnica que eu ensino, que se chama técnica de quiltar bloco a bloco. Isso facilita para quem tem mais idade, já tem probleminha no ombro, tem probleminha no pulso, não quer ficar muito tempo numa máquina de costura fazendo um trabalho muito elaborado, faz trabalhos menores a hora que você tiver vários bloquinhos quiltados. Claro que planejando, né? Você vai planejar. Eu preciso fazer tantos bloquinhos para fazer uma colcha. Preciso tantos bloquinhos para fazer uma peseira de cama. Preciso tantos bloquinhos para fazer um trilho de mesa. Preciso tantos bloquinhos para fazer uma frente de almofada. Então você vai planejar antes, vai fazer os teus bloquinhos, e pode ser bloquinhos menores, bloquinhos maiores. Você vai planejar e vai fazendo no seu tempo, no seu ritmo, daí você não cansa, não enjoa. É uma coisa que você pode fazer na hora que você quiser. Hoje eu só tenho tempo de fazer 2 bloquinhos, então eu vou lá, quilto 2 bloquinhos e guardo na minha caixinha 2 bloquinhos prontos. No outro dia, ou dali a uma semana, quilto mais 2 e mais 2. Quando eu tiver a quantidade suficiente, eu vou lá e vou aplicar a técnica de unir bloco a bloco e consigo finalizar minhas peças de maneira fácil, sem ficar sofrendo com aquela coisa de minha máquina é pequena, minha máquina é antiga, eu não consigo fazer peças muito grandes. Não vai sofrer, porque você vai fazer bloco a bloco. Essa daqui é uma outra peça que eu uso bastante, ela se chama, ela é uma técnica de, tem várias técnicas na mesma peça, gente. Eu usei a confecção do crazy, só que não o crazy costurado, o crazy rústico. Se eu chegar bem de perto, você vê que o tecido fica todo desfiadozinho, ó. Mas a intenção desta peça é exatamente esse efeito rústico, esse efeito desfiado. Para a peça, essa peça já foi lavada inúmeras vezes. Na parte de trás o tecido é um tecido liso. Fiz aqui as nervuras da minha folha, assim, isso daqui é uma folha. Fiz as nervuras da minha folha com o ponto zigue-zague fechado. Também ensino as minhas alunas a fazerem esse ponto cheio usando a máquina de costura e o ponto zigue-zague fechado. E antes de fazer as nervuras da folha, eu fiz o crazy quilting, que é o mesmo que eu vou ensinar para vocês para fazer o preenchimento desta parte aqui. E lembra que eu falei que eu ia trazer algumas peças com crazy quilting hoje? Eu tenho uma peça, ui, bati em vocês ali, tem o meu. Eu tenho uma peça que vai ser, eu estou fazendo uma nova capa de agenda verdinha, azul Tiffany, na verdade. E eu fiz o crazy quilting neste pingentinho que vai ser o marcador de páginas. Se você olhar aqui pelo avesso, ó, você consegue ver que tem o crazy quilting. O crazy quilting é, cadê a minha peça com a técnica crazy aqui que eu mostrei para vocês? Ela ficou soterrada, já vou achar ela. A técnica crazy é essa daqui, que é tudo misturado ali, né? A gente vai unindo os nossos tecidos tudo aleatoriamente e fica essa baguncinha bonitinha. O crazy quilting é a mesma coisa, só que não é com pedacinhos de tecido, é com o quilting. A gente vai fazendo o quilting todo aleatório. Eu que inventei o crazy quilting, sabe? Não existe. Se você procurar aí na literatura do quilting, você não vai achar lugares falando sobre crazy quilting, então nem procure. Mas se você quiser procurar, se você for teimosa, quiser procurar, procure, que você não vai encontrar. O crazy quilting, quando eu fiz pensando, sabe aquele joguinho, eu não sei o nome, porque quando eu era pequena, eu não tinha videogame, eu nunca ia em fliperama, não jogava fliperama, não tinha essas coisas, porque a gente não tinha dinheiro para essas coisas, então eu nunca joguei, mas eu lembro de ter o conhecimento, de ver em filmes as pessoas jogando, que você puxava uma molinha e aquela molinha batia numa bolinha, a bolinha ia loucamente fazendo isso, pá, 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 e daí ia para algum lugar, não sei, porque eu nunca joguei esse jogo, gente, mas existia esse jogo, acho que não é pimbolim, né? Pimbolim é outro, aquele de fazer gol. Não sei o nome desse jogo, mas existia esse jogo. E quando eu criei essa técnica, eu criei algo pensando nisso. O crazy quilting vai ser assim: você vai ter um pedaço para quiltar, e você vai quiltar em linha reta, bateu ali, é como se a bolinha bateu, voltou em linha reta, bateu, voltou, bateu, voltou, até preencher todo o lugar. Eu usei nessa almofada, que essa almofada fica no meu quarto, gente, ó. Se você olhar, o único quilting que tem nessa almofada é o crazy quilting, então eu fiz o crazy quilting em toda ela. Aqui na parte de trás dela, ela também é toda feita com o crazy quilting, ó,
toda feita com o Crazy Quilting. E aqui nas partes onde eu fiz a união dos quadradinhos, esse bloco é um bloco tradicional de patchwork que se chama quadrado dentro do quadrado. E aqui nessa parte do bloco eu não fiz quilting nenhum, eu fiz o quilting na vala e fiz o preenchimento com o Crazy Quilting. Então, essas são as ideias que eu tenho para passar para vocês perceberem. Eu quero que tenha aquela explosão. Me comenta aqui nos comentários quem que explodiu a mente agora? Quem que está com a cabeça explodindo de ideias para fazer peças aproveitando os retalhos que vocês têm aí? Vocês viram que dá para a gente aproveitar todos os retalhos, até os nossos retalhos minúsculos, até os nossos fiozinhos, nada vai para o lixo, né? Dá para aproveitar tudo. Quem está com a cabeça explodindo? Me escreve aí. Quem que está com a cabeça explodindo, cheia de ideias para fazer peças incríveis? Espero que vocês estejam cheias de ideias. Agora, já que vocês estão com a cabeça cheia de ideias, nós vamos assistir a continuidade desta aula. Vou ensinar como que vocês vão fazer esta parte do quilting aqui e como que vocês vão conseguir pintar. E na aula de amanhã a gente vai falar sobre um outro tema importante e vamos finalizar a peça. Combinado? Então vocês vão assistir a aula e depois a gente nem volta, então já deixa eu me despedir de vocês, mas eu estou no chat de olhinho em vocês para acompanhar tudo. Lembrando que lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente pode também mandar, eu e a minha equipe podemos mandar algumas informações importantes, então é importante que vocês estejam lá no grupo do WhatsApp. Vocês que estão aqui participando do Esquenta da semana do Quilting Fácil Iniciante, estejam lá no grupo do WhatsApp, porque é por lá que na sexta-feira eu vou falar como que vocês vão poder se tornar minhas alunas por um precinho bem maluco que eu fiz exclusivamente para vocês. Combinado? Então é isso, gente. Fiquem aqui comigo para a gente assistir juntas o restante dessa aula. Amanhã a gente tem mais aula e a gente se vê lá. E eu tô aqui no chat de olho. Qualquer dúvida referente à aula ou a tudo isso que eu falei hoje, pode escrever ali que eu vou responder, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau. Então aqui está, já fechei com pontos invisíveis e rebati uma costura em toda a volta para dar um acabamento. E agora sim, eu posso fazer o que eu quiser com o quilting nessa peça. Mas eu tive uma ideia de fazer um quilting colorido, usando essas cores aqui. Então, primeiro eu vou fazer o quilting e depois eu vou fazer a pintura, usando cores parecidas com essas. Quem trabalha já com straight quilting, sabe que o straight quilting ele tem alguns pilares. O primeiro pilar que a gente usa para determinar um quilting bonito com a técnica de straight quilting é fazer desenhos bem planejados. E para isso eu vou usar as minhas linhas bases do meu quadrado mágico, que são as linhas da cruz e as linhas da diagonal. A partir daí eu vou ter o centro da minha peça, onde eu vou posicionar os moldes que eu for criar. Então, primeiro eu tracei a cruz e tracei também a diagonal. E é por aí que eu vou basear o desenho que eu vou criar. Eu vou usar esta tampinha da minha latinha, do meu lápis de cor aqui, como molde. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o tamanho da minha tampinha. Ela tem 9,5 centímetros. Então, vai ser um pouquinho mais do que 4,5. Como que eu faço para saber certinho como que é o tamanho da minha latinha? Eu vou posicionar a minha fita métrica na pontinha e vou ver exatamente ali aonde terminou e vou vincar. Daí eu vou trazer a pontinha para aquele vinco e eu sei que esta parte é exatamente a metade. Então eu vou pôr a parte dobrada ali e no finalzinho eu vou fazer uma marcação.
E daí eu sei aonde eu preciso posicionar minha latinha para que ela fique casando aqui, para daí riscar. Então, meu primeiro desenho vai ser este daqui. Daí eu vou vir com a minha latinha, vou posicionar aqui e aqui, encostar a minha latinha e vou desenhar um outro círculo nas linhas diagonais, fazendo com que o meu círculo fique entre as diagonais, mas encostados na linha da cruz, desta maneira. Feito isso, eu vou pegar aqui e encostar a minha latinha. Então, eu vou pegar aquele círculo central onde ele encostou na diagonal e vou encostar a minha latinha ali. E agora eu tenho o desenho que eu quero fazer o quilting. Eu quero fazer o quilting exatamente assim, todos esses círculos. Exatamente todos esses círculos que eu desenhei aqui, eu quero quiltar. E depois eu vou pintar cada pedacinho deles. Eu vou iniciar pescando meu fio da bobina, trazendo para cima. E colocando os dois lá para trás. Meu ponto já tá em 3,5, minha agulha é centralizada, e agora eu vou fazer um círculo completo. Antes de chegar aqui no início, eu vou fazer o arremate, dando duplo nó e escondendo este fio. Notem que eu comecei bem do encontro de círculos, onde os círculos se encontram. Por quê? Porque a hora que eu terminar esse círculo, eu vou começar um próximo círculo. Então, eu cheguei bem ali, aonde eu tinha iniciado, fiz o meu círculo completo. Agora, eu vou vir para este círculo interno, e eu vou vir até aqui, aonde ele começa a se encontrar com o próximo círculo. E agora, eu vou fazer este círculo completo. Eu vou deixar sempre o meu pezinho de máquina alinhado com o meu desenho. Cheguei bem ali, onde eu tinha começado, vou fazer mais um pedacinho do círculo interno. E agora eu vou fazer este outro círculo aqui. Cheguei ali no círculo interno, vou fazer esta outra parte do círculo interno. E eu vou fazer isso até ter feito todos os círculos.
Agora só falta terminar este pedacinho aqui. Cheguei ali, vou levantar minha agulha, cortar e fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, eu vou puxar o meu fio de cima, trazendo o fio da bobina para cima, vou dar o duplo nó e daí sim eu vou esconder este fio. Agora é só passar a ferro para tirar o desenho da canetinha fantasma e já volto para mostrar. Então aqui está o meu quilting. Eu posso agora fazer um quilting de preenchimento em toda a volta, posso fazer algum detalhe somente aqui, posso fazer um outro detalhe aqui, posso fazer o quilting que eu quiser para incrementar ainda mais esse meu trabalho. Mas este quilting aqui já ficou bem bacana. Agora eu vou pintar esta parte. E assim ficou o resultado depois que eu pintei com lápis de cor. Depois de pintar com lápis de cor, você ainda tem que passar um clareador de tecido, que é o que vai deixar esse teu tecido impermeável. Ou então você pode pintar com giz de cera, como eu já ensinei aqui no canal.